Pratique o bem, seja rico de boas obras, generoso em dar, pronto a repartir. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. 1 Timóteo capítulo 6, versículos 17 e 18, 24 de novembro. Sou muito grato por minha mulher e eu conhecermos pessoalmente muitas pessoas abastadas, tementes ao Senhor, que doam generosamente para ver o Evangelho chegar até os confins da terra. Embora pudessem usar egoisticamente seu dinheiro apenas para se engrandecerem, aprenderam que Deus lhes deu dinheiro para um propósito: poderem capacitar os pregadores do Evangelho a levar a mensagem de Jesus Cristo a pessoas que precisam ouvi-la. Portanto, além de desfrutar pessoalmente de sua riqueza como deveriam, elas também aprenderam a fazer um grande bem com suas finanças. Nunca me esquecerei de quando nos sentamos com uma determinada família que se encaixa nessa descrição. Eles nos convidaram para jantar. Então, enquanto estávamos jantando, disseram a mim e a minha mulher que haviam decidido investir em nosso ministério. Ficamos em choque quando nos contaram como haviam analisado as nossas finanças e nos examinado com a maior minúcia possível. Depois, disseram que se sentiram tão abençoados com o que haviam descoberto que decidiram canalizar uma parte do dinheiro deles para o nosso ministério para a propagação do Evangelho. Após pesquisar o nosso ministério, eles se sentiram confiantes de que os fundos seriam usados adequadamente. Por isso, daquele dia em diante, aquelas pessoas preciosas começaram a semear regularmente na obra que Deus nos deu para fazer. Essa rica família é diligente em cumprir o mandamento de Deus para os ricos, apresentada em 1 Timóteo capítulo 6, versículos 17 e 18. Nesses versículos, Paulo dá instruções a Timóteo para os ricos da igreja do jovem ministro. Paulo diz a Timóteo para cobrar dos ricos que eles pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Hoje quero que nos aprofundemos nesse versículo para ver exatamente qual é a expectativa de Deus para os financeiramente abençoados do seu reino. Ao instruir os ricos a praticarem o bem, Paulo usou a palavra agatorgeu, compostas das palavras ágatos e ergos. Ágatos significa bom ou benéfico, e ergos é a palavra mais comum no Novo Testamento para significar trabalho, apresentando a ideia de alguém que é muito ativo. Quando unidas, a nova palavra significa fazer obras boas, benéficas, excelentes, rentáveis ou úteis aos outros. Esses são atos que deixam as pessoas em uma condição melhor do que aquela em que estavam antes de os atos serem realizados. Por causa do uso das palavras ergos, porém, retrata alguém que realmente trabalha para fazer o bem, não alguém que realiza esses atos preguiçosamente ou sem pensar. Os ricos são, portanto, instruídos a serem atentos, sérios e fervorosos em suas ofertas, como a família que abençoou nosso ministério, conforme mencionei anteriormente. Eles devem trabalhar arduamente para doar às pessoas certas e aos lugares certos. Paulo prossegue dizendo que os ricos devem ser ricos de boas obras. A palavra rico é a palavra plousios, descrevendo incrível abundância, extrema riqueza e enorme opulência. A palavra obras é ergos, que em grego significa trabalho. Ela diz aos ricos que eles devem trabalhar constantemente para usar sua riqueza para beneficiar outras pessoas. Sua doação deve ser algo que eles fazem com seriedade e com atenção determinada. Para descrever o nível das obras que devem realizar, Paulo usa a palavra boas.
Essa é a palavra kalos, que retrata algo sadio, saudável, bom ou excelente. Essas são obras excelentes. Poderíamos dizer que são obras feitas de modo completo e que deixam o destinatário em uma posição favorável. Depois, Paulo diz aos ricos que eles devem ser generosos em dar. As palavras generosos em dar provêm do grego eumetadotos, uma palavra triplamente composta das palavras eu, meta e didome. Eu descreve um sentimento de euforia e êxtase. Isso é o que uma pessoa sente quando está simplesmente empolgada com algo. Dela provém a nossa palavra euforia. A segunda parte da palavra é meta e pode ser traduzida de diversas maneiras, dependendo da gramática específica usada na sentença. Nesse versículo, significa com ou com relação a. A terceira parte é a palavra didome, que significa simplesmente dar. Quando essas três palavras são combinadas, a nova palavra significa literalmente que aqueles que possuem muitos recursos materiais devem estar exultantes, empolgados e eufóricos com relação a todas as suas oportunidades de dar. A seguir, Paulo diz aos ricos que eles precisam estar prontos a repartir. Essa frase provém da palavra única grega koinonikos, deriva da palavra koinonia, que expressa a ideia de qualquer coisa compartilhada em comum. Quando se torna a palavra koinonikos, porém, como nesse versículo, a palavra koinonia retrata uma pessoa campeã em compartilhar o que possui. Essa pessoa não compartilha a contragosto o que possui, compartilha com liberalidade, generosidade e alegria. Ela tem coração grande e mãos abertas, exatamente o oposto de uma pessoa sovina e mesquinha. É uma doadora heróica. Portanto, ao dizer aos ricos para serem prontos a repartir, Paulo está ensinando que eles devem ser doadores campeões. Quando juntamos todas essas palavras gregas, vemos que Paulo está exortando os ricos a trabalhar diligentemente para realizar ricamente boas ações com os recursos que Deus lhes deu. Colocar todo o coração em usar esses recursos para deixar as pessoas em melhores condições do que antes de vocês terem agido em benefício delas. Vocês devem ser exultantes, empolgados e eufóricos em relação a todas as oportunidades de doar que tiverem. Devem ficar empolgados com todas as chances de serem generosos que lhes apresentarem. Deus exige que todos sejam doadores, mas quando uma pessoa é especialmente abençoada nas finanças mais do que as outras, Ele espera que essa pessoa ricamente abençoada faça mais do que as outras, porque tem mais. Por isso, se Deus abençoou você financeiramente, Ele o está chamando a usar a sua riqueza para se tornar rico em obras. Deus espera que você vá além do que os outros fazem, porque você tem a capacidade de fazer mais. E Deus espera que você fique empolgado com isso. Então, quero lhe perguntar, ao ser confrontado com uma oportunidade de doar dos seus recursos financeiros, você fica empolgado com isso ou tem má vontade para com todas as doações que faz? Você sente estar perdendo algo quando doa de suas finanças ou enxerga a sua doação como uma boa oportunidade de ajudar a enriquecer a vida de outra pessoa? Você sente alegria por doar ou seu coração fica partido ao ver o seu dinheiro passar das suas mãos para de outra pessoa? Hoje eu o exorto você a buscar o Senhor e permitir que seu Espírito fale ao seu coração sobre a sua prática de doação. Em vez de apenas jogar dinheiro impensadamente em um cesto de ofertas ou em algum projeto, comece a orar e pensar seriamente na questão de como e quando você deve doar. Estude aqueles a quem você deseja doar. Certifique-se de estar doando às pessoas certas e aos lugares certos.
e quando tiver confiança com relação a ter encontrado um lugar que lidará com seus recursos financeiros com responsabilidade, comece a semear seus recursos com alegria. Ao encontrar um bom solo para plantar sua semente financeira, você deve ficar eufórico e deve também alegrar-se com o fato de ter a capacidade de fazer uma enorme diferença na vida de outras pessoas. Ouça esta oração e veja se ela se encaixa em sua vida. Senhor, peço que me ajudes a ver exatamente onde devo semear meus recursos financeiros. Ajuda-me a ver as pessoas e organizações que lidarão sabiamente com o dinheiro que eu semear. Então, dá-me a capacidade de semear nesses lugares com euforia e alegria. Quero ficar empolgado com a minha doação. Quero doar sabendo que a minha doação realmente fará uma enorme diferença. E ao doar para beneficiar os outros, peço que tu honres a tua palavra e a devolvas a mim multiplicada para que eu possa continuar a doar e ser uma bênção para a comunidade cristã. Assim eu oro em nome de Jesus. Para refletir, como você deve reagir ao que leu na pedra preciosa de hoje? Que novas verdades você aprendeu da atitude que precisa ter em sua prática de doação? Você se descreveria como um doador campeão ou teria de dizer honestamente que precisa aumentar a sua doação? Você vive para doar ou só doa quando sente que o Espírito de Deus o está inclinando a fazê-lo? Quando por fim você decide doar a uma igreja, um ministério ou uma organização, você doa com regularidade e fidelidade para poder ajudar a tornar essa organização mais eficiente e estável? Curte, comenta e compartilha. E até o próximo devocional.